Você já percebeu que existem pessoas que só lembram de você quando precisam de algo? Você ajuda 1, 2, 10 vezes, entrega seu tempo e sua energia e a pessoa continua igual ou até pior. E no fim, você ainda se sente culpado por não conseguir fazer mais. Mas existe uma verdade que dói admitir. Nem todo mundo quer ser ajudado. Alguns querem apenas alguém que carregue o peso por eles. Pensa comigo. Quantas vezes você parou a sua vida para resolver problemas que nem eram seus? Quantas vezes você deixou tudo de lado para socorrer alguém que nunca faria o mesmo por você? Isso não é bondade, isso é autoabandono. O estoicismo ensina exatamente isso. Ajudar não é se anular, não é carregar adultos como se fossem crianças, não é tentar salvar quem não quer mudar. É escolher com consciência onde colocar a sua energia, porque ela é limitada, e gastá-la com as pessoas erradas te esgota, te prende e te afasta da sua própria paz. Por isso, neste vídeo, eu vou te mostrar os 7 tipos de pessoas que você precisa parar de ajudar agora, não por egoísmo, mas por respeito a si mesmo, porque o dia em que você decide se proteger é o dia em que sua paz volta para você. Vamos começar. Tipo número 1. Manipulador. Alguma vez você já cedeu a uma chantagem emocional só para não se sentir mal? Já disse sim quando queria dizer não, apenas para evitar sentir culpa, uma briga ou decepcionar alguém? Esse é o terreno perfeito onde os manipuladores crescem, o da culpa e da boa intenção. Algumas pessoas não querem ajuda, querem controle. Elas transformam sua gentileza em obrigação, sua empatia em cativeiro emocional. Fazem você acreditar que dizer não é falta de amor e que se afastar é egoísmo. Mas manipulação não é relação. Se ajudar alguém custa a sua paz, seu propósito ou sua identidade, isso não é ajuda, é aprisionamento. O manipulador usa a sua boa vontade contra você. Ele se disfarça de vítima, mas é um estrategista. No início, encanta. É gentil, carismático, faz você se sentir importante. Mas com o tempo, começa a testar os limites. Pede um favor pequeno, depois outro e mais outro, até que sua energia se torna o combustível da dependência dele. Pense em um colega de trabalho que sempre pede ajuda de última hora. Promete que é só dessa vez. E quando o mérito vem, diz que foi ideia dele. Ou, em uma amizade em que você vive resolvendo problemas, cedendo tempo e paciência, enquanto o outro te manipula com frases como: sem você eu não consigo. Você é a única pessoa que me entende. Essas pessoas não querem crescer. Querem garantir que você continue disponível. Elas aprendem a apertar o botão certo, o da culpa. E toda vez que você cede, reforça a ideia de que o seu silêncio é o preço da paz. É aí que o ciclo começa. Você ajuda uma vez, depois outra, e quando tenta parar, o manipulador se ofende. Diz que você mudou, que é ingrato, que abandonou justo quando ele mais precisava. Mas o objetivo é um só: fazer você se sentir responsável pelo bem-estar dele. Essa é a essência da manipulação: transformar a generosidade do outro em instrumento de poder. E quem vive cercado por manipuladores, cedo ou tarde, perde o senso de merecimento e passa a duvidar da própria bondade. Você começa a sentir medo de decepcionar, medo de dizer não, medo de se afastar. E quando o medo entra, a liberdade sai. Os estoicos chamavam isso de autodomínio moral, a virtude de não entregar o próprio equilíbrio às mãos dos outros. Publio Cyrus já alertava: aquele que permite ser enganado, compartilha da culpa do enganador. E é exatamente isso que o manipulador faz: transforma sua bondade em permissão. A verdadeira compaixão não é ceder a todo pedido, mas discernir quando o pedido é uma forma de controle. Lembre-se, ajudar não é se anular. Quando você diz não para quem te manipula, está dizendo sim para sua paz.
O manipulador não quer ajuda, quer domínio. E a única maneira de quebrar o ciclo é recuperar o poder sobre as suas escolhas, parar de negociar a própria tranquilidade em troca de aprovação. Pense nisso. Nenhuma relação saudável nasce da culpa. Quem realmente precisa de ajuda aceita limites, reconhece esforços e caminha junto. Quem manipula, cobra, suga e depois culpa. E, se você não impõe um limite, a relação se transforma num campo de chantagem, onde só um lado ganha. A partir de hoje, observe quem te cerca, ajude sim, mas nunca à custa da sua serenidade, porque o preço da manipulação é sempre o mesmo, a perda da sua liberdade. Tipo número 2, intrigueiro. Você já percebeu como algumas pessoas parecem se alimentar do caos? Elas estão sempre no centro de um mal-entendido, levando e trazendo comentários, dizendo que só estão sendo sinceras, mas o que realmente fazem é plantar veneno onde passam. Essas pessoas não constroem pontes, constroem muros, sorriem na sua frente, mas criticam em segredo. E o pior é que disfarçam a maldade de interesse, dizendo que só querem te alertar, mas o que chamam de sinceridade é apenas uma forma de espalhar intriga. Quando você ajuda alguém que provoca conflitos, você não está resolvendo o problema, está entrando nele. Pense em um ambiente de trabalho onde uma pessoa está sempre comentando sobre os outros. Quem foi promovido, quem errou, quem está diferente. Ela finge se importar, mas o que busca é criar tensão, dividir opiniões, aproximar uns e afastar outros. Se você tentar ajudar, ouvir, aconselhar, logo perceberá que nada muda, porque ela não quer resolver, quer ser o centro da história. E é aí que muitos caem. Acham que estão sendo solidários, quando na verdade estão alimentando a discórdia. Com o tempo, essa energia começa a se espalhar e você passa a se sentir cansado, confuso e até desconfiado de quem não merece. O fofoqueiro não destrói com força, destrói com insinuação. Os estoicos alertavam sobre isso há séculos. Sêneca dizia: quem fala mal dos outros diante de você, falará de você diante dos outros. E Marco Aurélio reforçava: o que não contribui para o bem comum não deve ocupar a mente. Essas duas frases resumem a sabedoria que muitos ignoram. Quem vive falando dos outros perde o controle sobre si mesmo. Por isso, quando alguém vier te trazer uma novidade, pergunte a si mesmo: isso vai me ajudar em quê? Se a resposta for em nada, sorria e se afaste. Você não deve ser depósito da confusão alheia. Quem vive dividindo os outros nunca está em paz consigo. A fofoca é a válvula de escape dos inseguros. Eles tentam reduzir os outros para se sentirem maiores, mas quem cresce de verdade não precisa diminuir ninguém. Lembre-se, o que você escuta com frequência molda o que você pensa, e o que você pensa molda o que você se torna. Quando você tenta ajudar quem vive falando mal dos outros, acaba entrando na mesma vibração. A energia que antes era usada para construir começa a ser gasta tentando apagar incêndios que não são seus. E o preço disso é alto, você perde o foco, perde a leveza e aos poucos começa a pensar como quem você tentou consertar. Ajudar o fofoqueiro é como tentar limpar uma água que continua sendo suja na fonte. A única maneira de preservar sua paz é parar de participar do ciclo. Deixe que o barulho fique com quem precisa dele para se sentir importante. Você não precisa provar nada a ninguém. A grandeza fala baixo. Então, da próxima vez que alguém te procurar para falar dos outros, lembre-se, isso não é ajuda, é armadilha. Ajude o silêncio a vencer, e você verá como a vida se torna mais leve, mais limpa e mais sua. Tipo número 3. Quem não aceita mudar. Imagine alguém afundando na lama e você estende a mão, mas em vez de segurar, ela puxa você para dentro. É assim que acontece quando tentamos ajudar quem não quer mudar, acabamos presos junto àquilo que estávamos tentando salvar.
O instinto de ajudar é nobre, mas ele precisa de consciência. Nem toda mão estendida é um pedido de socorro. Às vezes, é uma tentativa inconsciente de arrastar alguém para o mesmo lugar. E é aí que mora o perigo. Quando a compaixão ultrapassa o discernimento, o que era um ato de amor vira autossacrifício. Ajudar quem se recusa a mudar é como tentar remar um barco sozinho enquanto o outro fura o casco. Você gasta energia, tempo e alma e, no fim, os dois afundam. Não ajude quem não aceita mudar. Se a pessoa não reconhece seus erros, sua ajuda não é compreensão, é prisão. Você pensa que está sendo generoso, mas no fundo está alimentando o mesmo comportamento que destrói o outro e esgota você. É como construir uma escada para quem não tem intenção de subir. Por mais que você insista, se o outro não der o primeiro passo, a única coisa que vai cair é a sua paz. Nem todos aceitam ajuda, nem todos desejam mudar. E entender isso é uma forma de sabedoria, porque maturidade também é saber quando não interferir. Há pessoas que só aprendem quando a vida se torna dura o bastante para ensiná-las. Você pode avisar, orientar, proteger, mas, às vezes, o melhor que pode fazer é permitir que o outro aprenda com a queda. Os estoicos chamavam isso de respeitar o destino do outro. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. Mas o coração humano tem dificuldade em aceitar isso. Queremos acreditar que podemos mudar as pessoas com amor, paciência ou insistência. Achamos que, se mostrarmos o caminho certo, o outro vai entender, vai mudar, vai nos agradecer um dia. Mas, na vida real, nem sempre é assim. Às vezes, o que chamamos de ajuda é apenas uma tentativa de evitar a dor de ver o outro cair. E essa é uma ilusão cruel, porque enquanto tentamos impedir que o outro afunde, somos nós que nos afogamos na culpa, na frustração e no cansaço. Tentar mudar quem não quer mudar é como bater à porta de uma casa vazia. Você grita, se desgasta e ninguém responde. É desperdiçar energia com o que nunca esteve nas suas mãos. Você não pode controlar a vontade de alguém, apenas a sua própria. Pode oferecer apoio, mas não pode viver por outro ser humano. E aceitar isso não é frieza, é libertação. É compreender que, às vezes, o amor mais sábio é o que observa de longe, torce em silêncio e espera o momento certo em que o outro decide se levantar por conta própria. Quando você insiste em salvar quem não quer ser salvo, o outro começa a ver você como o obstáculo. Se der errado, ele te culpa. Se der certo, ele te esquece. E você fica ali, exausto, tentando manter de pé quem só quer continuar caído. Essa é a armadilha. O salvador se torna o vilão. Você dá tudo, tempo, energia, coração e, no fim, o vazio volta maior. Porque ninguém agradece o esforço que não pediu e ninguém aprende o que não quis aprender. Respeitar o livre-arbítrio é entender que cada pessoa tem um tempo, um caminho e um destino que você não pode viver por ela. É aceitar que, às vezes, o amor mais maduro é o amor que se afasta. É nas consequências que a consciência desperta, e é na dor que a humildade nasce. A disposição para mudar vem de dentro. Ninguém se transforma por conselho, apenas por consciência. Por isso, se quiser viver em paz, pare de tentar salvar quem se recusa a nadar. Afaste-se sem raiva, sem culpa e sem discurso, porque a ajuda verdadeira não é a que impede a queda, é a que confia que o outro vai se levantar no próprio tempo. Lembre-se, amor sem limites vira sacrifício, e sacrifício constante se transforma em silêncio, cansaço e perda de si mesmo. E quando o coração doer por se afastar, lembre-se, você não desistiu. Apenas parou de se afogar por quem escolheu não nadar. Tipo número 4. Sugador. Há uma linha tênue entre ajudar e ser usado, e o sugador vive de atravessá-la. Se você já sentiu que vive mais a vida dos outros do que a sua,
sem perceber, pode estar ajudando um. Imagine estar sempre disponível. Você ouve, ajuda, dá atenção, mas, no fim do dia, sente que deu tudo e não recebeu nada. Sua mente fica pesada, o corpo cansado e o coração vazio. É assim que os sugadores agem. Eles não querem crescer, querem consumir. Não buscam transformação, buscam manutenção. Querem alguém que os mantenha de pé, enquanto continuam parados. Essas pessoas transformam a sua boa vontade em fonte de sobrevivência emocional. Sempre tem um novo problema, uma nova urgência, uma nova razão para sugar mais de você. E quanto mais você dá, mais elas pedem. A sua ajuda vira combustível para a estagnação do outro. Mas o erro não está apenas em quem suga, está em quem não define limites. Os esgotadores sempre existirão, mas são os limites que definem quem drena e quem sobrevive. Você não precisa endurecer o coração, só precisa aprender a fechar a porta antes de ficar sem ar. Pense na orientação dos aviões. Antes de ajudar alguém, coloque a máscara de oxigênio em si mesmo. Não é egoísmo, é lógica, porque se você desmaia tentando salvar o outro, ninguém se salva. Os estoicos chamavam isso de temperança, a virtude do equilíbrio. Sêneca dizia, não é o que damos que nos esgota, mas o que damos sem medida. E o que muitos chamam de bondade, na verdade, é medo de se posicionar. Ajudar não é entregar-se inteiro, é saber até onde você pode ir sem se perder. Quando você ultrapassa o limite do que pode oferecer, o que era generosidade se transforma em autoabandono. E ajudar quem não quer se levantar é como carregar um peso que nunca será seu. Você tenta curar, mas quem adoece é você. A virada é clara. O sugador sempre vai querer mais, mas é você quem precisa aprender a dizer chega. Quem realmente quer crescer, compartilha. Quem quer evoluir, busca autonomia. Mas quem vive drenando a energia dos outros, transforma qualquer relação em um poço sem fundo. Defender seus limites é um ato de amor próprio, não de frieza. Porque enquanto você tenta salvar todo mundo, se esquece de salvar a si mesmo. Ajudar é nobre, mas se anular é desperdício. Preservar sua energia é proteger a sua alma. E lembre-se, a paz que você protege hoje será a força que te sustentará amanhã. Tipo número 5. O dono da razão. Você já tentou mostrar um caminho mais fácil a alguém e a pessoa simplesmente te ignorou? Você explica, aconselha, mostra o erro, mas ela insiste em fazer tudo do jeito dela, mesmo que já tenha dado errado 10 vezes. Esse é o dono da razão. Ele não quer aprender, quer provar o tempo todo que está certo. Essas pessoas confundem orgulho com sabedoria. Elas acreditam que admitir um erro é sinal de fraqueza, quando na verdade é o primeiro passo da maturidade. E o problema de tentar ajudar quem pensa assim é simples. Você não está ajudando, está batendo de frente com um muro. Pense naquele colega de trabalho que pede opinião, mas nunca segue nenhum conselho. Ou naquele amigo que vive reclamando da vida, mas rejeita qualquer sugestão de mudança. Você fala, ele rebate. Você alerta, ele ironiza. Você tenta orientar e ele responde com desprezo. No fim, é você quem sai esgotado e ele satisfeito, porque conseguiu manter o controle. Os estoicos chamavam isso de cegueira voluntária, o estado de quem se recusa a enxergar a própria ignorância. Marco Aurélio dizia, mudar de opinião e seguir quem te corrige é também o comportamento do homem livre. Mas quem se prende à teimosia é escravo do próprio ego. Há uma verdade dura aqui. O dono da razão não busca ajuda, busca validação. Ele não quer ouvir o que o fará mudar, quer ouvir o que confirma que está certo. E se você insiste em ajudar, acaba entrando num jogo onde ser dono da razão vale mais que a evolução.
A virada está em entender que ajudar quem não quer aprender é desperdiçar a própria clareza. É tentar acender uma vela ao vento. Você não foi chamado para provar nada a ninguém, foi chamado para crescer. E crescer, às vezes, é ter a coragem de se calar e observar o outro aprender pela dor. Pessoas assim precisam do próprio tropeço para reconhecer o chão. E se você continuar amortecendo as quedas deles, nunca vai permitir que ele descubra o peso das consequências. O silêncio, nesse caso, é mais educativo que qualquer discurso. Ajudar quem não aceita correção é como tentar encher um copo virado para baixo. Não importa o quanto você se esforce, nada entra. Publio Cyrus dizia: uma pedra que rola não cria musgo. Quem nunca se permite parar para refletir, nunca cria sabedoria, só repete padrões e você não precisa ser arrastado junto por isso. Você não é obrigado a se desgastar para provar o óbvio. A sabedoria está em escolher suas batalhas. O dono da razão não evolui porque já decidiu que está pronto. E quando o orgulho ocupa o espaço da humildade, o crescimento morre. Não é impaciência, é sabedoria. A maturidade está em oferecer a direção uma vez e seguir o seu próprio caminho se o outro não quiser andar. No fim, quem se sente dono da razão vai perceber, cedo ou tarde, que a vida é o melhor professor. E quando isso acontecer, vai lembrar de quem tentou alertá-lo, não com raiva, mas com respeito. Ajudar é virtude, insistir é desperdício. Respeite o tempo do outro, mas proteja o seu, porque sabedoria não é convencer, é compreender o momento de parar. Tipo número 6. Sabotador. Você já percebeu que algumas pessoas aparecem justo quando você decide focar? Você se prepara para agir, organizar sua vida, dar um passo importante e, de repente, alguém te chama, te distrai, te prende em conversas que não levam a lugar nenhum. E quando você se dá conta, o foco foi embora, a energia se dividiu. E o que era prioridade virou mais um plano adiado. É assim que agem os sabotadores. Não são pessoas más, mas não caminham na mesma direção que você. Algumas pessoas não fazem parte do seu crescimento, elas são apenas uma distração. Podem ser gentis, até bem-intencionadas, mas não estão alinhadas com o seu propósito. E se você não tomar cuidado, sua compaixão pode te manter em lugares que já deveriam estar no passado. Porque nem todo vínculo precisa ser eterno, e nem toda presença é benéfica. As pessoas erradas nem sempre são tóxicas. Às vezes, são apenas um peso extra. Elas te mantêm confortável quando a vida quer te ver crescer. E por medo de parecer frio ou ingrato, você continua se adaptando a ambientes que já ficaram pequenos para sua alma. Mas o crescimento exige espaço. E o espaço só aparece quando você se desapega do que te prende. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, o estado de serenidade conquistado quando você elimina o que é desnecessário. Sêneca dizia: aquele que não sabe para onde vai nunca tem o vento a favor. Se o seu círculo não caminha na mesma direção, o esforço que você faz para avançar vira apenas resistência. É impossível construir algo grande enquanto você gasta tempo resolvendo as pendências de quem se recusa a sair do lugar. Quem não quer crescer sempre vai tentar te manter no mesmo tamanho. Lealdade não é permanência eterna. Há laços que precisam ser honrados com gratidão, não com continuidade. Algumas pessoas que você insiste em carregar são exatamente aquelas que deveriam ter ficado no caminho anterior. E continuar levando o que já cumpriu seu papel é como tentar correr com uma âncora presa ao pé. Hansen dizia: as pessoas inspiram você, ou elas drenam você, escolha-as com sabedoria. E essa escolha define o ritmo da sua vida. Você pode andar leve com quem te impulsiona ou arrastar o peso de quem te segura. Proteger o seu foco
é um ato de amor próprio. É entender que compaixão não é carregar todos, mas não se perder no caminho de ninguém. Porque às vezes crescer dói, mas continuar onde você não pertence dói muito mais. Tipo número 7. O pessimista crônico. Você já contou uma boa notícia e logo em seguida alguém respondeu com desânimo. Você fala animado sobre um plano, uma viagem, um sonho, e o outro, em vez de se alegrar, diz: "Ah, isso não vai dar certo. Cuidado para não se decepcionar. Eu já tentei e me arrependi." Em poucos segundos, o seu entusiasmo evapora. É assim que o pessimista crônico age. Ele não rouba seu dinheiro, ele rouba seu estado de ânimo. Por fora parece cautela, mas por dentro é ressentimento. São pessoas que um dia sonharam alto, acreditaram, tentaram, mas em algum ponto do caminho se feriram. Talvez tenham sido traídas, ignoradas, esquecidas. Talvez a vida tenha sido dura demais e o que restou foi uma ferida aberta entre o que esperavam e o que receberam. A partir daí, a esperança se transforma em amargura e a pessoa passa a viver presa ao ressentimento. Ela já não enxerga oportunidades, só injustiças. Tudo o que acontece se torna motivo para culpar alguém. O chefe, o governo, a família, a vida. O pessimista crônico acredita que o mundo está contra ele, quando na verdade é o olhar dele que se tornou contra o mundo. E quanto mais ele alimenta esse veneno, mais a vida se fecha. O ressentimento é como um copo de água limpa no qual você pinga uma gota de tinta. Com o tempo, tudo se torna turvo. Esse padrão emocional nasce de expectativas não atendidas. Quando algo que queríamos não aconteceu, ou alguém nos feriu, criamos uma narrativa interna: não é justo. Mas a mente, incapaz de resolver o passado, começa a reviver a dor. E essa repetição transforma lembranças em prisão. O resultado é um tipo de fadiga espiritual. Uma alma cansada de sentir o mesmo peso todos os dias. E o perigo de ajudar alguém assim é que, se você não estiver firme, começa a carregar o mesmo cansaço. A energia do pessimista é contagiosa. Ele não quer conselhos, quer companhia na amargura. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio dizia: "O que nos fere não é o que acontece, mas como escolhemos olhar para o que acontece." A dor é inevitável, mas o ressentimento é uma escolha. E a pior escolha que você pode fazer é deixar a ferida se tornar sua identidade. Ajudar o pessimista crônico é inútil se ele ainda se agarra às culpas do passado. Você pode oferecer luz, mas ninguém pode obrigar outro a abrir os olhos. A cura é um ato de vontade, e a esperança precisa ser replantada de dentro para fora. A verdadeira liberdade vem quando você para de procurar culpados e começa a reconstruir o próprio sentido. A vida não te deve nada, mas ela te oferece tudo de novo quando você decide começar outra vez. Quem vive olhando para trás repete a dor. Quem aceita o que passou abre espaço para o novo. Isso não quer dizer que o que você sofreu foi certo ou justo, mas já aconteceu e, como os estoicos dizem, não temos poder sobre o passado, só temos poder sobre o presente. A dor só permanece enquanto você a alimenta, mas quando você decide soltar, o peso cai. A frustração se transforma em sabedoria e a amargura em força. Por isso, se quiser manter sua paz, pare de tentar animar quem escolheu a tristeza. O melhor que você pode fazer é mostrar, pelo exemplo, que ainda existe vida fora da decepção. Não pisamos no mesmo rio duas vezes. A vida muda, você muda. O que hoje dói, amanhã ensina. Toda decepção é só o empurrão que a vida dá para te colocar no caminho certo. Você pode ajudar de verdade, porque fazer o bem é essencial. Mas fazer o bem sem sabedoria é o caminho mais rápido para o esgotamento. Ajudar demais as pessoas erradas não é generosidade, é autossabotagem. A verdadeira ajuda precisa de equilíbrio.
de limites e de consciência. Ajudar cegamente, sem observar a intenção do outro, é transformar sua energia em combustível para a estagnação alheia. E o pior, quando você para, ainda dizem que foi você quem abandonou. Sêneca já alertava: a benevolência, quando sem razão, se transforma em vício. Nem toda bondade é virtude, às vezes é falta de discernimento. Antes de estender a mão, veja se o outro realmente quer se levantar ou só quer continuar sendo carregado. Há pessoas que não querem ajuda, querem conforto. E se você insistir, acaba preso no mesmo ciclo. A regra é simples: ame o próximo como a si mesmo. Mas muita gente esquece a segunda parte da frase: o como a si mesmo vem primeiro. Você não pode dar o que não tem. Se está cansado, endividado, exausto ou sem paz, sua ajuda perde força e te destrói junto. Cuidar de si não é egoísmo, é inteligência. Ajudar sem se preservar é como tentar salvar alguém se afogando quando você mesmo não sabe nadar. No fim, os dois afundam. O mundo está cheio de pessoas boas, mas vazias. Gente generosa que confundiu amor com sacrifício e acabou frustrada por esperar gratidão de quem só sabia pedir mais. A ajuda verdadeira é uma arte, a medida certa, para a pessoa certa, no momento certo. Na dúvida, recue. Deixe o outro aprender com a vida, porque às vezes só a dor ensina o que nenhum conselho consegue. Fazer o bem com sabedoria é o que realmente transforma o mundo. Quando você aprende a ajudar com equilíbrio, sua luz não se apaga, ela continua acesa, firme e livre. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por assistir.